Bom dia, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito ao meu favor. Te agradeço, Senhor, pelo teu governo, te agradeço pela noite que o Senhor nos concedeu, te agradeço pelo dia que está amanhecendo, te agradeço, Senhor, por esta nação, te agradeço pela tua proteção e também te peço, Senhor, continua nos dando a sua proteção sobre todas as coisas, sobre as doenças que está acontecendo, os vírus que estão se espalhando por este mundo. Te peço, Senhor, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos livra, Senhor, dessas maldições e que o Senhor possa nos conceder a graça e que tenhamos o temor do teu nome. Senhor, continua abençoando também a tua igreja e continua também abençoando o YouTube e continua também abençoando, Senhor, o Google e continua abençoando também estes canais e todos que trabalham ali, os seus familiares, e continua também, Senhor, abençoando e também aqueles que estão curtindo esta palavra e aqueles que estão se inscrevendo. Eu entrego tudo nas suas mãos, Senhor. Amém. Vamos ler Ezequiel capítulo 43, verso 7, 1 Timóteo 3 e 15. Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Mas se eu tardar, escrevo para que saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. As quatro partes de Ezequiel abrangem quatro coisas principais: a visão do aspecto da glória do Senhor, o juízo levado a cabo pelo fogo, a restauração esperada pela vida e o edifício santo de Deus. Isso é um esboço do livro de Ezequiel, um livro que começa com a visão gloriosa e termina com o edifício santo. Isso indica que a meta de Deus é o edifício. O livro de Ezequiel e o livro de Apocalipse são semelhantes. Como Ezequiel, o Apocalipse abrange quatro coisas: visão, juízo, restauração e edifício. Essas coisas são referidas na mesma sequência que em Ezequiel. A visão do Senhor em Apocalipse 1 segue-se o juízo de Deus, a restauração de Deus e o edifício de Deus. Por fim, o livro de Apocalipse, tal como o livro de Ezequiel, consuma-se no edifício de Deus com as suas 12 portas. Com base nisso, podemos ver que os livros de Ezequiel e de Apocalipse não são apenas semelhantes, mas paralelos. O primeiro fala sobre a história do povo de Deus no Antigo Testamento. O segundo é a revelação da igreja no Novo Testamento. Quando viu a glória do Senhor, Ezequiel também viu um homem em pé junto a ele. Ele viu a glória do Senhor e o Senhor como homem. O homem em pé junto a ele disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Ezequiel 43, 7. As palavras "o lugar do meu trono" provam que o homem que estava junto a Ezequiel era o próprio Senhor. O seu desejo e alegria eram a sua casa. Ele estava plenamente ocupado com a sua casa. Ao regressar ao templo, o Senhor estava muito contente. Tinha sido restaurada e mais uma vez ele tinha lugar para as plantas dos seus pés. Portanto, ele disse: Filhos do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés. Aqui vemos o desejo que o Senhor tem pela sua casa, pela igreja. O Senhor preocupa-se com a restauração da vida da igreja. Ele tem desejado e esperado regressar à igreja. É por isso que temos tanta alegria nas reuniões. Estamos alegres e cheios de gozo, porque o Senhor, nosso interior, está alegre e cheio de gozo.
ele está cheio de gozo, porque na igreja tem um lugar para o seu trono, um lugar para as plantas dos seus pés. Durante séculos o Senhor não teve na terra um lugar para as plantas dos seus pés. Ele está cheio de gozo, porque agora tem as igrejas locais como lugar do seu trono e como lugar das plantas dos seus pés. Depois de ter sido afastado da terra durante tanto tempo, é maravilhoso que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tenha dito as palavras descritas no versículo 7. O lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés. Se eu fosse Ezequiel, teria perguntado, visto que és o Deus Todo-Poderoso, por que te importas com um lugar tão pequeno? Por que razão este lugar te dá tanto gozo? Se Ezequiel tivesse feito esta pergunta, o Senhor poderia responder, gosto desse lugar na terra, porque é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés. O lugar das plantas dos pés do Senhor é o lugar do seu trono. O trono é para o governo, para a administração, e o reino de Deus, e o lugar de onde ele administra. As palavras dos pés do Senhor são para o mover na terra. Sem o templo como lugar do seu trono e o lugar das plantas dos seus pés, o Senhor não tem base para a administração e mover na terra. A nação, a não ser que a igreja seja edificada. O Senhor não tem posição para administrar o seu governo, nem para se mover na terra. Além disso, a igreja é o lugar onde o Senhor pode habitar e ter descanso e ter satisfação.